Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo sobre o uso de planilhas eletrônicas para análise de dados. Para quem nunca mexeu com a planilha eletrônica, eu tenho algumas informações aqui de uma aplicação do Microsoft Excel versão 2010. Para quem tem versões mais recentes vai ser bem semelhante. Bom, a estrutura de uma planilha eletrônica, gente, ela tem as colunas mostradas aqui com letras e as linhas com números. Quando você coloca o cursor numa célula específica, aparece aqui em cima a localização da célula. Nesse caso, por exemplo, a célula na coluna B, linha 2. Essas células da planilha eletrônica a gente pode preencher com dados numéricos, dados de texto, operações que façam com fórmulas e assim por diante. Por exemplo, eu posso escrever uma base de dados, uma variável, por exemplo, o sexo, e ir registrando as informações. Masculino, feminino. Ou eu posso colocar uma variável quantitativa, idade, e registrar as idades das pessoas, números. Eu posso fazer uma operação, por exemplo, que toda operação numa célula de planilha eletrônica começa com um igual. E aí você pode, por exemplo, somar o conteúdo da célula B2 com o conteúdo da célula B3. E o resultado é colocado aqui. Se você quiser saber, né, qual é o conteúdo da célula, você pode ver ela clicando sobre a célula. Aquelas que fazem parte da fórmula, que o resultado fica colocado ali, elas ficam salientadas em cores diferentes. É muito importante observar aqui que é levado em consideração a ordem da fórmula. Porque se você colocar B2 menos B3, dá um resultado menos 1. Se você colocar B3 menos B2, o resultado dá 1 positivo. É diferente. Então, a ordem também é mostrada por aqui. Certo? Então, dá para fazer uma série de coisas. Você pode inserir funções, que a gente vai ver mais adiante aqui no setor de fórmulas. Inserir funções, a gente vai ver nos outros vídeos, não nesse. Isso aqui é uma pasta geral, que é um arquivo que eu criei só para vocês terem uma ideia, porque a gente vai usar muita estrutura daqui para frente. Nesse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar com esse outro arquivo que eu tenho aqui, chamado celular01. Está disponível na minha página. Para os meus alunos da Universidade Federal, está disponível no Moodle, que é o arquivo celular01, que é o resultado de uma pesquisa feita por uma operadora fictícia de telefonia de celular, que foram coletadas 10 variáveis. Aqui, só mostrar para vocês a estrutura, né, de um banco de dados, ou para análise estatística, ou para estudos de banco de dados. As variáveis ficam registradas nas colunas. E nas linhas, você tem as informações sobre cada um dos indivíduos. Então, aqui, para cada um dos indivíduos da pesquisa, que é uma quantidade considerável, se eu vir aqui até o final, vocês vão ver que são 5.000 pessoas que foram pesquisadas e foram registradas aqui 10 variáveis. O tipo de serviço que ela contratou, o sexo da pessoa que respondeu, a opinião dela sobre a operadora, o modelo de telefone utilizado, se ele teve outra operadora antes, qual a razão para ter mudado para a operadora, a renda declarada em número de salários mínimos, o número de anos, há quanto tempo, em anos completos, ele é cliente da operadora, o gasto mensal médio em reais e os minutos falados. Essa pesquisa é meio antiga, hoje em dia essa variável não é tão importante para as operadoras, elas estão mais preocupadas com a questão de dados, mas tudo bem. Aqui, pessoal, vocês já podem perceber que tem algumas variáveis com erros de registro. Essa variável aqui, a operadora, outra operadora, é com buca, não com. Uma razão para a modificação aqui é maior cobertura, não má. E você tem células vazias. Isso são coisas que vocês vão encontrar em qualquer base de dados normalmente. Base de dados vai ter problemas. Então, antes de fazer qualquer análise na base de dados, você tem que fazer uma pré-análise dela, que exige
verificação nas variáveis. Então, a técnica mais fácil para fazer isso na planilha eletrônica é através do filtro. Mais especificamente, do autofiltro, que você pode acessar, por exemplo, por aqui, por esse menu chamado Classificar e Filtrar, ou no menu Dados, também tem mais opções de classificação, que nós vamos ver no outro vídeo, e de filtragem. Vamos ficar na página inicial aqui. Então, como é que a gente faz para ativar o filtro? A recomendação é que você coloque aqui, ó, no primeiro cursor na sua base de dados, na primeira célula dela, porque se você fizer isso, olha o que acontece. Se eu clicar aqui em classificar e filtrar e colocar aqui, ó, filtro, todas as variáveis já aparecem com o filtro, que é esse símbolo aqui, ó, esse símbolo com essa seta virada para baixo, que mostra então todas as variáveis já com o filtro adicionado. O que o filtro permite a gente fazer? Você pode ver todos os valores que a variável pode assumir. A resolução talvez não esteja muito boa, você pode olhar no seu arquivo depois. Então, você vê aqui, ó, todos os valores que a variável pode assumir, inclusive os valores incorretos, porque só há dois tipos de serviço aqui, o pós-pago e o pré-pago. E dá para ver também as células vazias, porque não há registro de algumas coisas. Bom, então dá para fazer tudo isso. Bom, eu posso fazer isso para todas as variáveis, para a variável sexo, todos os erros e as células vazias, para a variável opinião, que tem mais opções, para a variável modelo, para a variável outra, para a variável razão e para as quantitativas que eu vou falar depois. Mas veja aqui uma coisa interessante, vamos concentrar na variável tipo. Quantos valores, quantas células vazias você tem no total de 5.000? Como saber isso? Muito bem, você aciona aqui o filtro, desmarca selecionar tudo e marca apenas as células vazias. Você aperta aqui no OK e desaparecem todas as células com valores registrados na coluna da variável tipo. Então, você observe que a linha 52 não há registro, a 605, 1250 e assim por diante. E se você olhar aqui embaixo, vai ver que é um total de 7 de 5.000 registros localizados. Dá para fazer isso para todas as outras variáveis. É importante notar, pessoal, que esse número de células vazias deve ser um número pequeno, não deve passar de 5% do total de registros. Se passar disso, provavelmente houve algum problema na elaboração do questionário, se for o caso, ou então no registro dos dados. Então, tem que rever o processo de coleta de dados. Não é o caso aqui, você tem 7 no total de 5.000 observações. Se você quiser saber quanto vale isso, só pode fazer a fórmula. 7 dividido por 5.000 dá esse valor aqui, que está no formato geral, e você pode trocar para o formato de porcentagem. Então, reparem que agora que está aparecendo aqui em cima o formato porcentagem. Então, esse número é um número pequeno, 0,14% do total, muito abaixo dos 5%. Então, está tudo ok. Nós podemos fazer, alguns devem ter ficado preocupados, sumiram os dados? Para onde é que eles foram? Eles não sumiram, eles permanecem ali, só que eles estão sendo apresentados apenas os que você tem interesse. Tá? Podemos fazer isso para as outras variáveis perfeitamente. Para a variável sexo, para a variável opinião, para a variável modelo. Dessas variáveis aqui, provavelmente todas essas variáveis têm a variável tipo, sexo, modelo, renda, tudo isso aqui seja disponível pela empresa. Mas opinião, alguém pode deixar em branco, não responder. Isso aqui não há como recuperar. Provavelmente essa informação vai estar perdida. Eu não tenho como recuperar essa informação, a não ser que eu retorne os questionários, se eles existirem ainda. Já o tipo de serviço, eu poderia obter novamente. Porque eu teria como, talvez, pelo número do cliente, identificar qual é o tipo de serviço que ele tem. Bom, além disso, eu posso usar a filtragem para corrigir os erros. Vocês viram aqui ó, que tem vários erros. Como é que eu faço isso? Bom, eu desmarco selecionar tudo e posso marcar só os resultados incorretos. Ó, que até não são muitos, ó, são 17 no total de 5.000. Só que eles impedem a gente de fazer análise dos dados. Então, o que eu devo fazer para resolver isso?
Bom, eu devo vir aqui, por exemplo, e qual é o valor correto disso aqui? Seria pós-pago. Eu posso pegar aqui, ó, e retornar com a tecla que a gente chama de retorno ao backspace e escrever pós-pago. Veja que o Excel já preencheu automaticamente com o valor correto. E aí a gente dá um Enter aqui. E agora é só corrigir. Como é que a gente faz isso? Estão vendo essa cruz branca aqui? Movam isso até o canto inferior direito. Ó, canto inferior direito da primeira célula, até ela ficar preta. E aí você arrasta, literalmente arrasta até a última célula com defeito. E pronto, está tudo corrigido. Para você ter certeza, dá uma olhada lá no filtro. Veja, desapareceram os valores incorretos de pós-pago. Agora aqui só tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, isso é muito importante, é uma pegadinha do Excel. Vocês estão vendo aparecendo só pós-pago aqui, certo? Nós vamos ver mais adiante uma outra ferramenta muito importante chamada tabela dinâmica. E na tabela dinâmica, às vezes, quando você faz essa correção aqui, ó, no pós-pago, você deixa um espaço. Pós-pago e pós-pago espaço não aparece no filtro. O filtro considera os dois valores iguais, ele não dá diferença. Mas, quando a gente for inserir uma tabela dinâmica, que nós vamos ver isso em um outro vídeo, a tabela dinâmica é mais sensível, ela consegue fazer a distinção de pós-pago e pós-pago espaço, ou qualquer valor, e o valor seguido de espaço. Então, isso acaba poluindo a tabela depois. Para evitar esse problema, o que a gente faz? Bom, corrigimos pós-pago, vamos mostrar todos eles aqui. O que a gente faz? Pega o valor de pós-pago, estão vendo que são 2.102, um total de 5.000. E o que a gente vai fazer aqui? Nós devemos uniformizar isso de acordo com esse da célula 2, para ficar tudo igual. Então, como é que nós vamos fazer isso? De novo, você pega ali, o cursor ficou branco, você puxa ele até o canto inferior direito e clica 2 vezes sobre ele. Que ele vai modificar, vai arrastar esse conteúdo até o último valor de célula de pós-pago. Agora, pessoal, só cuidado, quem for usar outras planilhas eletrônicas, por exemplo, como o Calc, da suíte gratuita BR Office, não dá para fazer isso, de arrastar desse jeito. Porque aí ele vai, por exemplo, nós temos aqui, ó, entre a célula 9 e a 11, tem a célula 10, que é outro valor. Ele vai transformar todos os valores entre as células aqui em pós-pago, independente de eles serem ou não. Tá? Mas no Excel você pode fazer o que eu fiz aqui tranquilamente. E eu posso fazer a mesma coisa com os erros do pré-pago. Pronto, então aqui os erros do pré-pago, como tem mais registros de pré-pago, a gente vai ver isso mais adiante, tem mais erros também. E o que eu faço? Venho aqui no cursor, posso ir aqui em cima, ó, estão vendo? Está aparecendo um espaço, vocês estão vendo ali? Ó? Eu dou um backspace e pronto, eu já preenchi corretamente. O Excel já preenche corretamente para mim. Não faço mais nada, dou um Enter, corrigir a célula 1200 a 1222. E aí, novamente, o cursor branco, puxa até o canto inferior direito para ele ficar preto, clica 2 vezes e todos os valores foram corrigidos. Sumiram os erros. E para eles não aparecerem na tabela dinâmica, se existirem, novamente, você puxa ali, faz o cursor está branco, faz ele ficar preto aqui no canto inferior direito, clica 2 vezes, e agora está garantido que não vai ter mais problema. Então, você uniformizou a base de dados. Então, para correção de variáveis qualitativas e obtenção, é muito simples trabalhar desse jeito. Muito bem. E para variáveis quantitativas. Eu posso identificar algumas coisas, posso identificar, por exemplo, a variável renda
qual é o menor valor, no caso aqui 1,003 salários mínimos, e qual é o maior valor, 43,878 salários mínimos. Ela mostra, e as células vazias também, então ela mostra toda a amplitude dos resultados que nós temos aqui. E é importante ressaltar o seguinte, pessoal, essa situação, eu posso querer saber quem é esta pessoa que tem essa renda de 43,878 salários mínimos mensais. O que foi isso? Pegou a renda da pessoa em reais e dividiu pelo valor do salário mínimo vigente. Aí deu esse valor. Então vamos ver quem é essa pessoa. Como é que aparece isso aqui? É só você desmarcar. Estava selecionado tudo, você desmarca isso aqui, já que está com o filtro ativado, e marca 43,878. Com isso, vamos ver quem é essa pessoa. Se você clicar em OK, obtemos o seguinte. É um indivíduo da linha 2242. O serviço dele é pós-pago, é uma pessoa do sexo masculino, não emitiu opinião, usa um modelo da marca Samsung, não teve nenhuma outra operadora. A razão para ter escolhido essa foi a tarifa menor. E a renda, nós já sabemos, é cliente há 6 anos, tem um gasto médio mensal de R$ 68,4, gasto médio, às vezes é mais, às vezes menos, e fala em média 109 minutos por mês. Certo? Então você consegue identificar isso. Isso é muito bom para identificar valores esquisitos, valores estranhos. Por exemplo, vamos voltar novamente aqui à variável renda. Variável ano aqui, por exemplo, nós temos aqui 0, a pessoa que não completou ainda um ano de clientela, e aparece aqui o valor máximo 14. Repare que o 13 não aparece, e aparece alguém que marcou 40. Vamos ver quem é essa pessoa. Ela é cliente de uma operadora de telefonia celular há 40 anos. Bom, é uma pessoa que tem um serviço pós-pago, sexo feminino, opinião terrível, usa um modelo que já nem fabricam, que é o Siemens, usava na época da entrevista. Não teve nenhuma outra operadora, escolheu esta por tarifa menor, tem essa renda mensal, que é uma renda razoável, e diz que é cliente há 40 anos. Aqui há um pequeno problema. Se a gente pensar no estado de Santa Catarina, a telefonia celular começou em 1992. Eu estou gravando esse vídeo agora em 2016. Isso aí tem 24 anos. Não há como essa pessoa ser cliente, se for em Santa Catarina ou mesmo em qualquer outro local, há 40 anos. Houve aqui um erro de digitação, muito provavelmente. O problema nós temos que saber como. Ela é cliente há 14 anos, ela é cliente há 4 anos, ela esqueceu de digitar, ela é cliente há 10 anos, a gente não sabe. Se eu não puder recuperar as informações desse cliente 4.555, eu não tenho como responder isso. Certo? Então essa é uma questão muito importante. Aqui eu teria que ter essa informação. Mas para nós aqui, isso serve como um alerta. Eu talvez tenha que desprezar esse dado aqui, porque não devo incluí-lo, porque não faz muito sentido. É um valor que a gente chama de valor discrepante e que não faz sentido. Muito bem. Por hora é isso sobre filtragem. Nós vamos ver mais vídeos. Fiquem ligados aí que a gente vai apresentar outros vídeos para vocês sobre filtragem. Revejam esse vídeo e mandem os seus comentários. Obrigado.